Aula de número 2, layout, teclado e mouse. Professor Nuno Leal na voz, direto aos fatos. Bom, logo de cara eu quero deixar bem claro que essa aula não trata-se de uma aula na qual nós iremos aprender a função de uma por uma das teclas, não. Trata-se apenas da interpretação do layout do teclado, né? A separação de setores, né? O que cada setor de tecla pode nos auxiliar a fazer num determinado tipo de software, de programa, como a gente estudou na primeira aula, na aula anterior, né? Já foi comprovado também que é muito mais eficiente e prático o aprendizado de funções de teclas de acordo com as necessidades, viu, gente? O que eu quero dizer? Que não tem e nem faz sentido a gente aprender numa aula só a função de uma por uma das teclas. Isso pode te complicar, né? E a verdade é que faz muito mais sentido a gente aprendendo as funções na sequência do curso, de acordo com o que a gente vai tendo as necessidades, né? Uma de cada vez. Então vamos lá, vamos começar aqui entendendo o layout de um teclado. Bom, nessa parte em azul a gente tem o que a gente chama de teclas de funções. Ó. Aqui embaixo a gente vai ter uma legenda explicando bem para a gente o que trata-se de cada setor. Essas teclas, de acordo com o software que a gente estiver utilizando, elas podem cumprir uma determinada função. Gente, mas eu já vou deixar claro, tá? Como eu disse, são funções aleatórias, ok? No Windows a gente vai aprender que elas têm uma função, no Word ela tem outra, no Excel tem outra, enfim. Não precisa procurar entender o que cada uma delas faz agora, não, tá bom? Então vamos entender apenas que esse setor aqui na parte superior central trata-se das teclas de funções, tá bom? É da F1 a F12, ou seja, a gente tem aqui um conjunto de 12 funções aleatórias para determinados tipos de software, tá? Vamos para o próximo aqui. Temos aqui agora as teclas alfanuméricas. Essas, por sua vez, são as mais utilizadas por nós, né? Porque abrange o que? O conjunto de letras, caracteres, pontos e acentos. Então, geralmente são as teclas que a gente muito utiliza aí no nosso dia a dia, né, gente? E essa área aqui, ó, em destaque de tom verde, a gente pode dizer que são as teclas alfanuméricas, que é o conjunto aí das letras com pontos, caracteres, acentos, né? Então nós temos aqui logo embaixo das teclas de função o setor de teclas alfanuméricas, que são aqui destacadas de tom verde. Vamos para o próximo aqui. Bom, essas aqui a gente já vai utilizar muito quando a gente estiver estudando aí a matéria de Windows, que é o Windows 11, né? São as teclas de controle. Elas podem cumprir algum controle de alguma função quando você estiver utilizando aí o Windows, né? Mas vamos manter aquela regrinha de que elas também cumprem outras funções dentro de outros softwares, né? Sempre no intuito de cumprir uma função aleatória de acordo com o software que você utiliza, tá, gente? Mas sim, são as teclinhas de controle, essas que estão em destaque do tom amarelo para você. Próximo. Essas aqui a gente vai utilizar muito quando a gente estiver fazendo aí, ó, quando você precisar fazer uma edição de texto no Word, você vai utilizar demais. São teclas específicas para edição de texto, tá? Então, essas em destaque de tom vermelho aí, ó, mais aqui na parte esquerda do teclado, são as teclas para edição de texto. Vamos para o próximo. Bom, como a própria imagem sugere, essas teclinhas aí são as teclas direcionais. E a gente vê ali através das setas que tem a função de quê? De você se movimentar, né, numa edição de texto, no próprio Windows, no sistema operacional. São as teclinhas básicas muito utilizadas também. São as teclas direcionais em destaque do tom laranja. E para finalizar, a gente tem aqui o que a gente chama de teclado numérico. É quando você está, por exemplo, editando ou trabalhando com software cujo intuito é de trabalhar com planilhas numéricas ou com bastante números, você pode usufruir aqui do seu teclado numérico, que já fica mais na parte à direita do seu teclado. Então, nós basicamente fizemos a divisão aqui de 6 áreas, né? De 6 etapas aí do nosso layout, do nosso teclado.
E a princípio o que a gente precisa saber é disso aí, viu, galera? Não precisa, por enquanto, saber de função de uma por uma das teclas, não. Como eu já disse, para você que vai seguir, dar sequência no nosso curso aí da Alfabeto Digital, ao decorrer das nossas necessidades, nós vamos descobrindo, decifrando, né? Desvendando a função de uma por uma dessas teclas aí. Vamos para o próximo, que é o mouse, bem rapidinho aqui. Bom, no mouse a gente não tem teclas, né? A gente tem botões. E a gente vai começar aqui com o botão do rolo do mouse, que é o scroll. Geralmente quando a gente estiver utilizando lá o navegador, a gente vai utilizar esse rolo aí para estar se movimentando na nossa área de navegação, né? Ou subindo ou descendo a sua tela. A gente utiliza muito. Muitas pessoas não sabem, mas esse botão aqui também, se você quiser fazer um teste aí, pode. Quando você clica nele aqui, ó, ele é um botão também, viu, gente? Ele não é apenas rolo, não. Então, se você der um clique aqui bem nessa parte central dele, você vai ver que trata-se também de um botãozinho que pode cumprir uma determinada função aí, dependendo do software, do programa que você estiver utilizando, tá? Então, cumpre duas funções aqui o scroll, né? Tanto rolo quanto um botão. Fica a dica aí. Bom, o outro botão aqui à nossa esquerda, que é o mais utilizado, é o botão esquerdo do mouse. Na maioria das vezes a gente vai utilizar aí para estar acessando arquivos ou pastas, né? É o que a gente mais vai utilizar, em destaque aí do tom verde. É onde a gente posiciona aí, geralmente o nosso dedo indicador direito, tá? E a gente utiliza e vai utilizar muito aí para estar acessando ou executando alguns arquivos ou pastas aí no nosso sistema operacional. Para finalizar, a gente tem no nosso lado direito o botão direito, que é também bastante utilizado para abrir diversas opções, né, de uma pasta, de um arquivo. A gente vai utilizar também muito no nosso curso e está em destaque aí da cor amarelo para vocês, tá, gente? Bom, espero que vocês tenham curtido essa nossa segunda aula. Até breve para vocês. E é isso aí.